uma questão de logaritmos que caiu na Unesp, diz o seguinte: em 2010, o IBGE realizou o último censo populacional brasileiro, que mostrou que o país possuía cerca de 190 milhões de habitantes. Supondo que a taxa de crescimento populacional do nosso país não se altere para o próximo século e que a população se estabilizará em torno de 280 milhões de habitantes, um modelo matemático capaz de aproximar o número de habitantes P em milhões a cada ano T a partir de 1990 é dado por essa função aqui, correto? Baseado nesse modelo e tomando a aproximação para o logaritmo natural, ln de 14 sobre 95, aproximadamente menos 1,9, queremos saber quando que a população brasileira será 90% da suposta população de estabilização. Bom, vamos lá então ajeitar as informações. Primeira coisa, o que nós vamos usar é essa função aqui. P de t é igual a 280 menos 190 vezes E, esse é o número de Euler, menos 0,019 vezes T menos 1970. Ok? Quem que é P? P é o número de habitantes em milhões. E T é o ano, certo? T é um determinado ano a partir de 1970. Então, se eu quero saber qual é a população em 1995, então eu coloco 1995 no lugar do t e essa função vai me gerar o resultado da população, vai me dar o valor P da população nesse ano de 1995, ou seja, a população está variando em função do tempo, em função do ano em que estamos nos referindo, ok? Aqui nós não queremos um valor da população para um determinado ano. O que nós queremos aqui é em qual ano que nós teremos 90% da população de estabilização. Então, essa é uma das principais diferenças entre uma função exponencial e uma função logarítmica. Normalmente, na função exponencial, é dado o valor do expoente, é dado o valor da variável, e nós encontramos o valor da função. Aqui é dado o valor da função e nós queremos encontrar o valor dessa variável, que no caso é o tempo, ok? Bom, então nós temos isso aqui, o P de t, que é 90% da população de estabilização. Qual é a população de estabilização? Aqui, olha. A população se estabilizará em torno de 280 milhões. É esse valor, 280. Quanto que é 90% de 280? 90% de 280, eu posso calcular como 0,9 vezes 280, enfim, da maneira que vocês preferem calcular a porcentagem, e o resultado vai ser 252. 90% da população de estabilização
é igual a 252. 252 milhões, né? Então, no lugar do P de T, eu tenho esse valor, 252. Ok? O que eu quero saber agora? O valor de T. Qual é o valor de T? Ou seja, em qual ano que nós alcançaremos essa população de 252 milhões de habitantes. Ok? Nós queremos achar o valor de T, vamos tentar isolar, dar uma ajeitada aqui no que for possível. Bom, em primeiro lugar, para a gente tentar isolar o T, a gente vai passar esses caras que estão sobrando. 280, 190. Em primeiro lugar, tem o 280 somando. Então, vamos passar ele para cá. Como que passa? Operação inversa, passa subtraindo. 252 menos 280. Já vou fazer direto, certo? 252 menos 280 é igual a menos 28. Menos 28 é igual a menos 190 vezes E elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. Agora eu vou passar esse cara, menos 190, para ficar mais próximo do nosso T aqui. Estamos tentando isolar. O menos 190 está multiplicando, então ele passa dividindo o menos 28. Bom, menos com menos é mais, então a gente vai ficar com 28 sobre 190. Isso é igual a E elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. O 28 sobre 190 eu posso simplificar, correto? Simplificando por 2, eu tenho a seguinte fração. 28 dividido por 2 é 14, 190 dividido por 2 é 95. Então, eu tenho 14,95 igual a E elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. Bom, agora não dá para simplificar mais, né? O interessante é o seguinte, esse 14 sobre 95 ele aparece aqui, então nós vamos usar já, em algum momento. Como eu quero o valor do t, que é uma incógnita que está no expoente, e eu não consigo colocar, né, esses dois números como potências de bases iguais, o que eu posso fazer? Nesse caso, né, quando nós queremos achar um valor que está no expoente, não conseguimos colocar as bases iguais, não conseguimos escrever os termos como potências de bases iguais, nós aplicamos o logaritmo. Como assim? Eu vou escrever o logaritmo desse lado e o logaritmo desse lado. Só precisamos escolher a base do logaritmo. Quando eu aplicar o logaritmo, eu quero sumir com esse cara aqui, eu quero sumir com o E e ficar apenas com o expoente. Bom, qual base então que eu tenho que aplicar? Concordam que eu posso aplicar o log com a base E? Porque quando eu tiver log de E na base E, isso aqui vai ser 1, que é o que eu quero, sumir com esse cara. Mas quem que é log na base E? O log na base E é o logaritmo natural, é o ln. Então, escrever ln é a mesma coisa que escrever log na base E. Então, eu vou aplicar o logaritmo natural em ambos os lados. Ou seja, desse lado eu vou ter ln de 14,95 e desse lado eu vou ter ln de
E elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. A mesma operação que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Se eu apliquei logaritmo de um lado, eu aplico em ambos os lados. Correto? Olha só que interessante. Esse valor eu já tenho, já é dado no enunciado. ln de 14,95 é aproximadamente menos 1,9. Substituir. Agora aqui eu vou usar uma propriedade de logaritmo. Quando eu tenho uma potência no logaritmando, eu posso passar esse expoente multiplicando o logaritmo, certo? Então, todo expoente vai passar multiplicando. Menos 0,019 vezes T menos 1970 vai multiplicar o ln de E. Ótimo. Mas eu falei para vocês que ln de E é a mesma coisa que log de E na base E, certo? ln é o logaritmo com base E. Então, isso aqui dá 1. Isso aqui vai me dar 1, correto? Então, eu fico apenas com menos 1,9 igual a menos 0,019 vezes T menos 1970. Como eu tenho menos em ambos os lados, isso aqui fica positivo, certo? Como se eu multiplicasse por menos 1 em ambos os lados. Então, reescrevendo, todos positivos. Agora eu vou multiplicar, fazer essa multiplicação aqui. O 0,019. Está acabando. 0,019 multiplicado por T é 0,019T menos 0,019 vezes 1970. Isso vai dar, vocês podem conferir, 37,43. Ok? Bom, esse cara aqui, vou isolar o T agora. Esse cara eu passo para o lado de lá, está subtraindo, passa somando, certo? Então fica 1,9 mais 37,43. Isso dá 39,33 igual a 0,019T. E agora, para acharmos o valor do T, basta passar esse cara que está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, T é igual a 39,33 dividido por 0,019. E o resultado dessa divisão é 2070. O que significa T igual a 2070? Significa que no ano de 2070, a população brasileira será de 90% da suposta população de estabilização. Ou seja, em 2070, a população será igual a 90% de 280 milhões, que é 252 milhões. Certo? Então, esse era o ano em que nós estávamos procurando. T igual a 2070. Qualquer dúvida, pessoal, só me mandar que a gente vai conversando por aqui. Um abraço, até o próximo.